Hum, é isso. Qual é, pessoal? Simples, né? Como vocês já perceberam, a live não deu muito certo, muitos problemas com atraso, delay, etc. Coisa que eu não sei resolver e não vou conseguir fazer nada, absolutamente nada sobre isso. Então eu vou tentar continuar a fazer a análise que nós estamos tendo sobre a BRL, que no caso vai ser o jogo entre a DreamHack e a Takedown. Vou fazer o primeiro jogo pelo menos e vou ver se eu separo os vídeos para não ficar muito longo, lembrando, né? Eu falo demais. Então, vamos lá. BRL, no caso, é o Brazilian Regular League, né, por assim dizer, eu li errado, né, parabéns aí. No caso, já acontece há muito tempo, vai ter uma premiação de 2.000 doletas, acho que é total, não sei se é só primeiro lugar, ou acho que é total, no caso. É totalmente online, tá? Tem aí como patrocinadores Smile One, a Rivalry, o Buff e a First Pick. É totalmente pela organizada pela Vox Productions, e também o Chris, que faz boa parte das coisas também, né? A gente sabe que ele trabalha demais, grande meninão. Começa no dia 7 do. 7 do 3? Não, eu tô louco. Essas datas eu me confundo tudo, velho. É 3 do 7 e vai até 21 do 8? É isso? Que tipo de data é essa que os caras fazem o contrário? Eu não sei. Tá, o tier do campeonato é tier C. Então, coisas naturais, né? Tipo, campeonato bem amador, entre aspas, por assim dizer. Tier. No nosso Brasil e região, a gente poderia considerar somente no Brasil e região, como, no caso, a MPL como Tier S, e talvez a MPL viria a calhar como time A, tipo, Tier A ou Tier B, né, dependendo da situação, mais ou menos é isso. Mas pro campeonato de forma geral, ele é considerado um Tier C. Ok? O que mais? São 7 números de times aí, etc e tal, blá blá blá. Temos um total de 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times até o momento. A gente vai fazer a análise da DreamHack Esports contra a Takedown. Takedown que infelizmente não temos dados sobre. Seria legal, né? Se tivesse. Mas ó, será que tem alguns dados sobre jogadores? Deixa eu dar uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5. Nada sobre o jogador Wikio, nada sobre o Natli, nada sobre o Kabum, nada sobre o Patches Woods, nada sobre Tabaté, enfim. Não temos nada sobre eles, mas nós temos sobre a DreamHack, que é, no caso, a sua principal concorrente agora nessa melhor de três, esse primeiro jogo, pelo menos. O que nós temos aqui? Sim, uma DreamHack que, cara, primeiro lugar na BRL da Season 3, pegou primeiro lugar na Brazil National Championships, ok? Nono a 12º lugar no M2, etc. Vocês viram, né? O currículo dos caras é bom. E além do mais, jogadores, né? Só que algumas coisas mudaram e não foram atualizadas aqui na Wikipedia. Então, vamos esquecer isso aqui por um breve momento. Vamos focar na BRL, que aconteceu agora dia 19, agora dia 21, 19, 2 dias atrás, aí. Da noite, a primeira partida da série M3 entre DreamHack e Takedown. Vamos lá. Lembrando que isso se passou como se passou há 2 dias atrás. Nós temos aqui os nerfs que aconteceram mais recentes. Nós tivemos ali o Terizla. Não pegou o novo patch. Tivemos nerf no Terizla, nerf no Xavier. Isso não mostra, não? Eu adoro patch notes, mas enfim, vocês entenderam mais ou menos a ideia. O último patch note que eu fiz. Até fechar que eu não vou usar mais, enfim. Vamos lá. Inicialmente, Takedown, que tá do lado esquerdo, lembrando que isso daqui a pouco vai fazer a mudança dos overlays. Mas a ideia principal é mid lane. Acontece que, atual, o jogo tá rodando bastante pela questão do Terizla na parte superior, mas como ele recebeu um nerf, não estão trazendo mais ele com tanta frequência. Porém, a mid lane tá com uma coisa muito mais divertida, que é aí a rota com mais de um minion. Esse minion a mais, sendo minion mago, proporciona duas coisas. A velocidade que os minions vão ser farmados na rota do meio, e a fraqueza deles para push de wave. Push de wave tá muito mais fácil porque tem um minion a menos, né? Não é mais uma catapa que faz com que os magos demorem e demorem mais para conseguir tirar ela de campo. Por mais que também tenha uma catapa dos dois lados que ajuda na questão de dano para limpar, mas sempre sobra a catapa e a catapa é algo que depois que acaba as habilidades meio que não tem como o mago ficar dando auto-ataque pra tentar limpar ela rápido. Então, isso prendia muito a questão dos mid laners ficarem lá quietos na lane deles e punia muito eles se eles tentassem sair da lane pra tentar ajudar, né, os amiguinhos. Então, sempre tinha que ter mais daquela ajuda, muito mais frequente do roaming ficar aparecendo pra quebrar o gelo da rota do meio e eles conseguissem sair de lá. De certa forma, muitos magos acabaram caindo aqui,
né, sobre banimentos no jogo, e nesses casos a Valentina que ainda continua, muito chato fazer comp contra ela, mas não é impossível, já se mostrou diversas vezes, mas ainda assim o pessoal gosta muito de zona de conforto, por isso que ela é banida. Fora isso, o Cecilion, que a gente sabe, escala muito bem pro late game, e tem aí uma questão muito boa de clear wave também, quando chega num certo momento de jogo. A Ivy, a mesma forma, acaba incomodando muito, né, sobre a questão de teamfights em geral, ela é uma ótima, ela é muito forte como maga de controle. A Maman, porque atualmente ela tá sendo muito chata, qualquer coisa que tenta pular em cima dela, ela consegue estacar com facilidade. Desde que dos 4 stacks viraram 3, a vida dela começou a ficar muito mais fácil por causa disso, que ela tá, tipo, literalmente um monstro em qualquer rota que ela entre. Fora isso, o Xavier, que mesmo com os nerfs recentes, isso não muda nada, porque o fator dele só nerfaram o começo de jogo. O mid-late game dele ainda continua absurdo e ele ainda continua sendo um mago de zoneamento muito bom. Xavier sendo picado pela TKD, takedown no caso, desculpem. Forte, muito forte na realidade. A gente sabe que ele acabou perdendo muito da flexibilidade que ele tinha como Pentaflex por conta do dano base que foi reduzido, muito, muito reduzido no caso. Porém, ele ainda continua sendo muito forte nas rotas, entre aspas, que ele mantém, seja na mid, seja no top ou seja na jungle. Agora, como Gold e XP, eu nem sei tanto porque ele acaba sendo muito punido e não consegue trocar. Talvez até mesmo no mid ele seja muito punido. Fora isso, o que a gente sabe. Já foi garantido, então, a Beatrix. Beatrix sempre aparece de primeira ou segunda volta, mas como o Julian estava aberto, eles decidiram pegar. DreamHack, por outro lado, decidiu que não estava afim, então pegaram e gostaram do Faramis. Faramis, que atualmente está muito forte, ele recebeu buffs recentes, ok? Ainda mais do que já devia. Ele tá com CDR muito mais baixo na primeira habilidade, que é a principal skill de mobilidade dele e de controle de grupo. Ele recebeu mais dano na sua segunda habilidade, que tá mais fácil, né? Porque quando ele junta o pessoal, então a segunda fica mais tranquila pra ele. E a ultimate dele, que basicamente, tipo, te dá uma vida extra, literalmente te dá uma barra de vida nova. Se você morrer, você literalmente ganha uma vida extra, você não é punido por isso, né? E isso acumula, né? Tipo, isso faz ele ter o potencial dele de chatice como o roaming atual. Fora isso, como a gente já tinha analisado no começo do jogo, eu já sei que o Vaguin vai utilizar esse Aldous na rota do meio, o que é interessante. A gente estava até tentando conversar juntos sobre esses 4 minions no meio, por isso que eu cheguei nesse assunto. Os 4 minions agora como sendo magos, né, por assim dizer, isso faz com que seja muito mais fácil o stack para ele. Então ele faz os stacks com muito mais facilidade, mas ele perde a vantagem de gold que ele tinha por ele estar na rota do gold. O legal é que ele não sofre tanta pressão, mas ele tem um probleminha que se chama aí ganks, que é muito mais acontece com muito mais frequência na rota do meio por causa de ser uma lane aberta, né? E uma lane que tipo tem muitas possibilidades de alguém te gankar. Vamos ver. Lilia por quê? Porque é uma Lui, a Lui não tem alcance pra trocar com uma Lilia. Geralmente se pega muito Farsa, Ivy pra jogar contra a Lilia, porque elas têm alcance. E alcance é uma coisa que pelo menos dá pra poder fugir de algumas coisas que acontecem. Óbvio que se a Lilia conseguir chegar perto o suficiente pra te dar um beijinho, é óbvio que ela vai gastar muita coisa em cima de você e vai fazer muita pressão. Fora isso que a gente tinha comentado também, que a Lunox era algo que mudou recente, que ela tinha tirado dano base, mas ela tá batendo com, se não me engano, 8% da vida máxima nos adversários, que é uma ótima forma de bater em tanques. E tanques não é muito o que acontece na rota atual, né, por assim dizer. Eles ainda não sabiam que esse Vaguin estava planejando vir com esse Aldous no mid. Eles estavam pensando que esse Aldous ia vir na Gold, mas a aparição do Broad acabou mexendo muito com eles, né? E a adaptação, né, porque eles não têm um dano mágico ainda, né, que nem eles foram mostrar. Fora isso, os banimentos em cima de Karina e Barretts, né, foi algo, tipo, muito 880, tipo assim, eles não vão pegar Karina porque ela tá quebrada e também não vão pegar Barretts pra pegar Karina caso seja o contrário, então já, tipo, limpa os dois de uma vez. WE, whatever. Bom, depois que a gente já tinha conversado também, a composição da takedown, como eu tinha falado, é literalmente muito superior pelo simples fator do ir pra frente. Ir pra frente é muito tranquilo. Literalmente é algo muito fácil pra eles, né? Porque eles, tipo, eles têm Ultimate, eles têm, tipo, Atlas, eles têm Ruby, eles têm o Julian, que facilita muito esse processo pra eles, ok? Com o controle de grupo. A gente sabe, né? No level 3 ele já tem esse potencial todo de fazer o que ele quiser na vida dele. Fora isso, tem mais controle de grupos à parte pra complementar. Deixa eu só finalizar. Aqui. Então, a ideia principal é essa aqui. A takedown, o time que está aqui, possui 3 formas de engage. Olha que 3 bonito.
3 formas de engage. Vou colocar um 3E. 3 formas de engage. Essas 3 formas são um Atlas, um Ruby e um no Julian. Vamos contar quantos controles de grupo cada um tem. O Julian atualmente tem 2 tipos de controle de grupo, que seria, no caso, as correntes da sua terceira skill, que causa um enraizamento, e a segunda aprimorada, que causa o knock-up. Então ele tem 2 controles de grupo de engage. O Atlas possui a sua divisão corpórea e a ultimate dele também, que eu esqueci o nome. Mas a ideia é que ele também tem a passiva, então a passiva também deixa o alvo parado, que funciona também como controle de grupo, fora a primeira habilidade, que é uma lentidão, e também funciona. Mas a gente contabiliza como 3, ok? Que é a sua ultimate, a segunda é a passiva. A Ruby, por outro caso, ela já tem 2 controles de grupo também muito fortes. Temos aí a questão da ultimate dela, lembrando disso, a ultimate dela que é muito importante, e a segunda habilidade. A primeira conta como lentidão, então funcionaria que nem a primeira do Atlas. Então a gente não conta como controle de grupo muito forte para engage, mas ainda assim são 2 controles de grupo forte. Ao total temos 3, 4, 5, 6, 7. São 7 possibilidades de entrada que existe no time da Takedown Sports. Por outro lado, a gente vê que a DMX tem uma composição um pouquinho diferente. Essa aqui, ó, DMX DreamHack. Eles têm uma composição que ficaria muito forte na razão do split. Como a gente ainda não saberia quem ia ficar onde, pelo menos até esse momento, a gente estava supondo muita coisa. Mas a gente só sabe que o Aldous vai no meio e esse aqui vai na jungle. Que daqui a pouco vai aparecer aí o caçar. Mas a ideia principal é que eles teriam muitas possibilidades de quebrar a razão principal. O hard engage, por outro lado, é algo que simplesmente é favorável e é superior à composição de split push, que aconteceria se fosse o caso da DreamHack se eles quisessem fazer. Por que o split? O split... Isso aqui é um S, tá? Tentando. Split. O split, no caso, veria diversos fatores. 1, porque eles têm o Tamus, que é muito forte. 2, eles têm o Vagin, que se for deixar ele sozinho em algum lugar rota, precisa de 2 para parar ele. Da mesma forma, o Tamus. O Harriet nem tanto, mas ele consegue fazer 1 contra 1. Então ele seria a terceira opção, caso fosse o certo, né? Ainda mais pela mobilidade toda que tem aqui, às vezes ele nem consegue sair, ou então, tipo, ele até consegue fazer uma troca, mas ele pode sofrer bastante controle de grupo, então entenderam mais ou menos como é que funciona a questão. O que mais tem o time da DMX? Eles têm um Faramis, que simplesmente é o personagem principal e a carta fundamental que quebrou por completo toda a composição que a Takedown fez no começo do jogo. Por que eu digo isso? Porque o Faramis agora tem aquela questão da ult. A ultimate dele tá muito importante. Deixa eu fazer o fator ULT, ult. Nossa, que maravilha. Consegui. Eu sou canhoto, gente. Tô tentando mexer com o mouse aqui. Qual é a função principal? Tudo que forem tentar dar de engage nele, ou no time dele, ele tem uma questão chamada ultimate que faz com que tudo que eles tentem cobrar seja cancelado. Então eles gastariam boa parte dos recursos deles para tentar matar alguém, só que o Faramis iria ressuscitar esses aliados. O que não seria bom, obviamente. Então a ideia principal seria o time da Takedown negar o mais rápido possível esse Faramis para depois tentar uma luta justa com os outros 4 jogadores da DMX. Porém, a gente sabe também que não é algo fácil de acontecer e o early game não foi tão bom. Por isso que muita coisa acabou acontecendo de errado. Outras funções que podem acontecer na composição da DMX. Deixa eu ver. Eles têm uma teamfight. A teamfight deles é meio nhé, porque o foco deles é muito individual. Tipo, jogar de teamfight pra DMX é meio estranho. Por quê? Óbvio que eles têm o Faramis, isso ajuda muita coisa a sobreviver, mas eles dependeriam muito deles. Se o Faramis cair, o time deles cai. O Black com o Tamus é essencial pra teamfight, porque ele é literalmente a única linha de frente e ele é muito forte, porque ele sempre consegue, tipo, ele tem uma noção muito boa sobre 2, 3 jogadores que ele consegue, tipo, quebrar. Vagin, no caso, ele precisa escalar, ou seja, já atrasa muito mais a teamfight, mas ele é bom nas teamfights por conta disso. Ele consegue simplesmente focar um alvo específico e ir correndo até ele, então o time dele tem mobilidade pra isso, porque certo? Se o nosso amigão aqui não morreu ainda, o Faramis, ele tem como chegar por causa da primeira, o Black tem mobilidade, só o Jump que não necessariamente precisaria fazer alguma coisa, mas ele também é uma questão de teamfight, ele tem os ataques em área, e o Harriet tem os jumps dele lá, né? Os dashes, enfim, que podem chegar próximo do alvo. Então, a luta e a condição seriam a eliminação de um alvo e buscar CDR para buscar e quebrar o próximo. Diferente da composição da Takedown, que simplesmente tem, além dos controles de grupo muito fortes, como citamos, são 7 no total,
eles têm as composições que incrementam esse controle de grupo. Exemplo, eles têm a habilidade da Lui, que é muito forte em área e combo, tá? É muito boa isso, tá? Do Yin Yang e a forma dela. Eles têm 4 ultimates para serem aproveitadas da Beatrix, lembrando que é Nibiru, a Bennett, a Renner e a Wesker. São as 4 ultimates que são muito fortes, independente de qual for, e qualquer tipo de controle de grupo que junte os adversários, eles vão se beneficiar. Então tudo isso comba para o estilo de gameplay que deveria ser a Takedown nesse primeiro jogo. Enquanto tudo isso aqui da DMX teria que pôr muita prática e teria que ser muito conciso no que eles teriam a fazer. Porém, pelo que a gente já viu no começo do jogo, deu pra dar uma analisada, não foi isso que aconteceu e a gente vai tentar citar tudo o que vai acontecer dentro do jogo. Vamos lá? Oh, bobo. A gente tem que focar no early game, porque o early game é muito importante, porque eu já tinha falado bastante coisa. Bom, vamos lá. Inicialmente, quando a gente pegou a ideia de que seria um Aulus na rota do meio, muita coisa estranha aconteceu. Inicialmente a gente pergunta, qual é a função inicial de um roaming? O roaming, no caso, tem uma ideia principal de duas formas. Ele tem que ajudar a rota do meio a puxar, geralmente, a ideia, ou então de, acompanhar o roaming adversário, ou pelo menos ajudar o seu aliado nos buffs. A gente vê que o Harriet está aqui fazendo sozinho, e a gente vê que o Notley, com o seu Julian, tá fazendo aqui sozinho também. Não é a questão do neutro, não. Eles preferiram focar na rota do meio, que é muito mais importante, ainda mais que ajuda o DD, no caso, e ajuda também o... Esqueci o nome dele? O Vaguinho, no caso. O Vaguinho a se manter um pouco melhor na lane. A gente vê que o Vaguinho já conseguiu fazer um ótimo clear wave de começo, e também a gente tem aí a questão do Faramis com a segunda habilidade, que também ajuda a puxar. Então, inicialmente, o push deles já era superior desde o começo. Mas o Atlas tentou fazer muita coisa. Porém, a gente sabe, o Atlas só tem a divisão corpórea, e a divisão corpórea não é boa pra puxar o wave, é boa pra dar controle de grupo, tentar parar o adversário. E inicialmente, a gente vê que a Lui não tem essa condição no level 1. Porque a gente sabe que o combo mais forte dela seria o DPS da segunda habilidade, mas o primeiro juntava o pessoal, etc, blá blá blá. Coisas assim, pra pelo menos dar um clear wave. O que acontece, nesse momento de jogo, eles acabam perdendo a luta. O Taubaté segura a wave à toa, sem necessidade, não tinha por que ele segurar a wave. Acaba sofrendo atordoamento e a primeira do Vaguin. Sofre muito dano, perde muita vida, tem que usar o regenerar. Eles não focam os minions pra torre tentar ajudar o clear, e ocorre um invade. Esse invade, no caso, aconteceu pelo atraso que teve não só do Taubaté e do DD, mas também porque eles acabaram sendo espertos e o As já estava ligado que ele estava pelo Blue. Então isso ficou muito fácil. O que deu de errado? Acredito eu que o caçar, que ele não quis usar, ou então não deu tempo. Mas a ideia principal seria ele ter gastado esse caçar. Geralmente é muito importante, mas seria algo que, ele nega, mas ele tem que fazer. O caçar inicialmente, por quê? Porque o objetivo mais importante do jogo até o momento, faltando 2 segundos aqui como dá pra ver no mapa, é o nosso Walking Grass. Ele é muito importante porque ele dá visão, ele faz com que o inimigo perca tempo batendo 10 vezes naquele bicho, e também ele dá aquele sustain a mais, né? Aquela regeneração de mana pra equipe e pro cara que tiver, pro cara que abateu e pra quem tiver próximo, uma regeneração a mais. Que é ótimo pra Lui, que é ótimo pro Julian no começo do jogo também. Faz com que ele spame e faça ainda mais rápido a jungle dele sem ser punido, por isso que é tão importante o objetivo. Porém, se você perder ele, não tem problema, isso vai atrasar um pouco a sua vida, mas não vai ser algo que, meu Deus, vou morrer. Pode gastar o caçar, não sei porque isso não aconteceu, não sei se também tava lagado, né, muitas coisas podem acontecer no começo do jogo. O Faramis consegue na segunda habilidade, né, porque fica procando um monte de pra lá e pra cá. Taubaté dá um engage, mas acaba dando engage solo, o time não acompanha, porque estavam focando o Vaguin. Nesse momento, o As consegue pegar um level 2, porque ele tinha pegado o objetivo principal, que era o Blue. Isso faz com que ele ganhe XP o suficiente. A ideia é que ele estaria com esse level, ok. Era pra ele estar com esse level aqui, o As no caso, mas como ele pegou o Blue, ele conseguiu o level 2 primeiro. E a call do neutro foi rápida, porque ele já fez o objetivo principal que estava aqui em cima, lembra? Ele já fez aqui embaixo, no caso. Né? Já que é o espelhado, então aqui é XP, então necessariamente seria o top, então seria em cima. Sou louco da cabeça. Mas ele fez isso. Tá vendo que aqui, ó, o Walking Grass já tá aqui com ele. E ele tá se aproximando pra teamfight porque ele não teve problema nenhum. Ele literalmente fez uma jungle safe. Ele fez o primeiro objetivo, fez o Zé Gotinha, e agora ele tá indo pro engage. Porém, o pessoal já tinha visto ele, e talvez saberia que isso aqui não daria certo, porque seria um 3 contra 3, porém seria um 3 contra 3 com 2 jogadores level 2, ok?
contabilizando, cada um deles tem uma skill a mais, ou seja, são 6 skills contra 2, 3 e 4 skills. Entendem? Isso aqui é muito prejudicial para eles agora, porque eles vão tomar uma reviravolta muito meme. Outra, mais uma coisa. Tabaté segurou a skill. Tabaté podia ter flechado diversas vezes para que seria mais safe, que seria do lado do seu aliado principal, ou então ele poderia ter flechado diretamente para cá, o mais rápido possível. Mas isso não aconteceu. Esperou, esperou, esperou e acabou tomando a segunda skill a primeira skill, na realidade, do Faramis. Isso faz com que ele perca, inicialmente, seu flash, né, perdendo pressão de jogo. O Notley, por outro lado, que estava lá no 880, não sabia o que fazia, né, já estava level 1 e tinha um caçar, e aí não adiantou de nada, porque sem caçar ele não tem nem avançar e nem flash, então ele acabou tomando tudo. Isso abre espaço para que, inicialmente, os jogadores fechem uma itemização mais forte, abre, no total, 1k e 100 de gold de vantagem, inicial, por conta de 2 abates, e essa ideia dele perder o buff inicial pro Faramis. O jogo se mantém na mesma, na realidade, a pressão se mantém para Beatrix, por assim dizer, pela vantagem de alcance que ela tem, e de pouco, se ela acertar alguns, no caso. A jungle se mantém muito mais tranquila no jogo, pelo que a gente vê, o Harriet foi fazer o vermelho, depois da qualidade de jogo que teve. Deixa eu deixar isso aqui. Então, 1/1 As, no caso, o neutro acabou tendo uma assistência, já tá fazendo seu buff vermelho aqui em cima. Enquanto isso, a visão foi a seguinte: puxaram a rota do meio, o Vaguin teve que dar B, mas lembrando, o Vaguin tá level 4, então ele pode acompanhar qualquer coisa que venha no mapa. O As, depois ele puxar a rota, ele foi pela jungle e entra na selva adversária, sem visão, né? Mas acaba que no momento que ele foi entrar na moita, o Atlas acaba vendo ele, e aí que começa as coisas diferentes na partida. Ele vai tentar prejudicar mais uma vez, mas o olho do tornado ali, o olho do furacão, esqueci o nome da habilidade, do olhinho, acaba, né, garantindo um pouco mais de pressão. O que ele devia ter feito no blue, ele faz agora no vermelho, que é o caçar, garante o objetivo principal. O Atlas acaba sendo punido, porque inicialmente ele gastou a divisão corpórea para poder pegar o Faramis gastou a primeira e saiu correndo, e no final ele acabou sendo cobrado porque o Black estava lá. O Black tenta fugir, o Notley não tem nenhuma razão de escape, o As conseguiu usar a primeira muito bem, e aí chega só o Vaguin para finalizar na primeira abate. E aí que começam as coisas mais estranhas. Porque inicialmente a teamfight já tinha dado muito bom pra DMX, mas eles acabaram querendo cobrar. Ainda sabendo que o Taubaté tá sem o flash e inicialmente a Lui não tava batendo tanto, eles ainda quiseram cobrar essa luta. E aí quando chegou o neutro com uma ultimate, ele simplesmente limpou o pessoal. E o Notley, no caso, ele tentou ainda cobrar o Vaguin, tentou fuxar o As, gastou todas as habilidades, ele vai tentar brincar no auto-ataque, mas o As acabou pegando o ultimate, e ele foi numa luta, tipo, basicamente cego contra outros jogadores, e não deu certo. Inicialmente, a gente pode até ver aqui pra vocês, ó. Ele já tinha noção. Desde que o Neutro estava quebrando a cara dos aliados dele na torre, esse carinha aqui, o Notley, já tinha noção de que esse cara tá level 4. E ele ainda tentou cobrar uma coisa meio estranha, porque ele joga uma habilidade pra um lado. Aqui, ó. Ele vai jogar a habilidade pra um lado, pra tentar cobrar o As. Não consegue. E ele sai com um pouquinho a vida. Ele ainda volta, gasta a ultimate, e eles cobram o Notley. E o EQ, coitado, não consegue fazer nada, já tava sofrendo pressão do Black, que tá 2 levels de diferença nele. Ele vai pegar a ultimate dele agora, mas já não é suficiente porque o Black tá fazendo proxy. Então ele vai continuar farmando esses minions. Ninguém vai parar ele, porque qualquer coisa ele tem ult e sai fora. Ele não tem o vingança no caso, mas ele consegue simplesmente sair pela mobilidade que ele tem. E lá na rota inferior, na Gold Lane, quem toma é o Black, o Jump. E eu nem falo muito do Jump, porque coitado, ele nem deve jogar com o Brody, coitado. Ou então ele, tipo, o único Gold que ele gosta de jogar talvez seja isso. Eu tô supondo, talvez ele realmente jogue na rota, mas eu não vejo ele como um profissional na área da rota do Gold Lane. Ele é muito bom na rota de jungler, mas eu nunca vi ele, né, tecnicamente, sobre isso. E a vantagem começa a se estender por outro lado. Coitado, Taubaté não tem 1 minuto de paz, né, velho? Taubaté tem flash ainda. Tá. Deixa eu tentar ver o que aconteceu aqui. Taubaté tava na moita pra tentar fazer alguma coisa, deixa eu ver. Taubaté pegou level 4. Ele tentou fugir, o As puxou, ele ainda tá tentando... Lembrando, olha aqui, ó. Olha vocês aqui, ó. Vem comigo. Ele tem isso aqui, ó. Ele tá 0-3 já. Ele tem isso aqui.
Além dele flechar safe pra torre, ele começa a andar pra baixo rumo ao objetivo. Não sei se ele esperava que o DD tentasse ajudar ele ou o Ikil, mas qualquer tipo de movimento desse faria com que o Black subisse junto, e o Black também tava meio monstro. Ok, tava voltando ainda mais a vingança dele no caso. Mas é uma jogada completamente. Uma ideia errada, por assim dizer, porque, tipo, lembrando, ele ainda tem flash, não gastou nem ultimate, foi pego por 3 jogadores. A Turtle, aparentemente, vai ser do neutro. O Black ainda tá sob a pressão de 2 jogadores, mas ele tem noção disso, tanto que ele ficou parado debaixo da torre dele. O neutro vai fazer o Gold Crab. Golden Crab, na realidade. Eles negam muito o farm do Broad, do Jump. Isso é meio ruim pra ele, porque é uma função de um carry principal, obviamente, e isso faz com que ele cresça mais ainda, o Rude cresça com essa Beatrix. O que é bom. Porque seria aí mais... Lembrando, o único cara forte da equipe é o Rude. E eles têm que manter alguma presença aí pra pelo menos proteger ele. Só que não tá dando muito certo. Cada vez mais a pressão da DMX fica maior no jogo. Olho de Ciclone, né? Olho de Ciclone ali que o Black acabou errando. Qual a pressão agora? Vem o Proxy. O As tenta ultimate. Não? Nem tentou, na realidade. O As, ele nem ficou preocupado com esse ultimate, esse gank, na realidade. O Taubaté ulta apenas no Vaguin. Com a ultimate do Faramis tudo fica mais interessante, o Vaguin acaba saindo vivo. O Neutro, mesmo sem a ultimate do Faramis, acabou querendo só dar um dive. Tentou engage. O Vaguin na malandragem. É isso, coitado. Macetaram debaixo da torre. Esse jogo aqui já tá, tipo, literalmente muito encaminhado pra DMX, óbvio, por diversos outros motivos, mas ainda tem aquela questão da chance, né? Porque tem algumas trolladas que a DMX dá nesse meio de jogo, e essa daqui é uma delas. O Taubaté se manteve na moita, isso foi muito legal e paciente da parte dele, e o Rude, ele não foi direto pra XP, né, pra farmar aquela wave que tava chegando, mas ele foi ajudar a auxiliar na jungle, porque ele sabia que tinha alguém aqui por perto, foi uma chamada entre os jogadores. A ideia inicial que teve aqui nesse confronto foi a seguinte: o neutro estava muito confiante, e ele está muito forte a ponto disso, então ele pode fazer o que ele tem que fazer, porém o Jump não consegue auxiliar ele nesse tipo de coisa, o Jump está fraco. Então o que aconteceu? Ele acabou sendo surpreendido pela Beatrix na moita, o Atlas conseguiu dar os controles de grupo necessários, o Jump, coitado, não conseguiu fazer nada. Ele tentou cobrar, mas não deu certo, mesmo com todos os escudos, e depois no final não conseguiram abater o Julian no momento certo. O Jump, quem teve que fazer esse trabalho, teve que dar over pra isso, pra cobrar pelo menos, mas foi um 2 contra 1, porque depois quem fica com o abate e fica muito bem com isso é o Rude. Que nessa composição toda aí, ele tá farmando bastante, né? Tá tipo 2-1, agora tá 3/1, e a condição dele ser o mais forte do time e continuar sendo o carry, né? Fica cada vez melhor, comparado ao Jump, que tava já tinha sofrido muita coisa. No caso, o Rude tá level 6 e o Jump tá level 7? Coisa estranha, na realidade. Talvez seja pelo dive. Mas a ideia principal é que o Gold fica mais pro Rude. No momento ideal do time da Takedown, seria a ideia deles andarem mais próximos do Rude e fazer a função de teamfight deles, porém com pick-offs. Porque necessariamente eles estão sofrendo muito. Deixa eu ver. Porque idealmente eles estão sofrendo muito pelas pick-offs que eles estão recebendo. Pick-offs, a ideia. Mas agora que eles já têm o seu level 4, todo mundo já tem ultimate, é simplesmente o Atlas dar engage em alguém e tentar ver o que acontece. E provavelmente vai dar bom, porque, né, já sabe como é que é. A gente vê que o Atlas engaja, o pessoal foca no Notley, que dá pelo menos um controle de grupo. O Rude abre uma boa ultimate, mas o posicionamento dele também não ajuda muito. Ele acaba sofrendo bastante, lembrando, não tem uma... ele tem que se virar, porque o roaming dele não é tecnicamente um suporte dedicado, é alguém que literalmente anda pra dar engage. E necessariamente o Notley, ele foi morto logo de cara, foi o primeiro a morrer. E isso foi ruim, de certa forma, porque não tinha outra linha de frente. Depois que as linhas de frente caíram, eles só andaram pra frente e mataram. Lembrando da facilidade que tem o Vaguin, o Black e o Neutro de andar pra frente e bater em qualquer coisa. Então é aquilo, ou eles focam inicialmente em tentar um pick-off, matam e depois recuam pra proteger o carry, ou eles não tentam startar. Eles só jogam na vantagem deles. Tipo, eles jogam na vantagem dos adversários, na realidade. Então a DMX, no caso, quando tentar fazer esse abate, né? Tentar avançar em cima dos seus adversários, eles tentam a luta. Deixa eu me ver. Nossa. O Vaguinho já tá bem monstro, na realidade. E o Jump ali solou o Rude, não?
Solo. O máximo que o Rude tenta fazer ali é... Coitado. No máximo, cobrar o máximo da wave que ele tem. A Lui ainda tenta gastar ultimate. Consegue, na realidade, mas ele salva apenas o Tabaté. Ele acaba morrendo no processo. Mas eles cobraram pelo menos a morte do Vaguin, que um neutralizado ali com 8-0 que ele tava muito bom. Deixa eu ver o que mais acontece. Tabaté, coitado, vai ser solado? Não. Neutro vai? Vai. Demorou muito o As pra abrir ultimate, cobrados de certa forma. Aparece agora o Black com a ultimate, né, ressuscitado. O Jump também. O As acaba abrindo seu ultimate, mas agora seria o momento certo, o ideal deles lutarem com o As, tecnicamente sem a ultimate dele. Mas ainda assim tá muito forte. Foco na T2, quebrou. T2 aos 7 minutos tem buff na T3. Então a T3 ainda faz aquela explosão azul que limpa a wave, o que é forte. Deixa eu ver o que mais. Tá, 7 minutos e 40, o jogo já tá muito dedicado. Por mais que eles ainda pegaram bastante eliminações, eu não pensava que a DMX ia, né, morrer tanto assim ainda. Por mais que não pareça, mas ainda assim o Neutro morreu 3 vezes, o Jump morreu 2, pelo menos todo mundo morreu uma vez. Mais, né? Uma vez a mais. Deixa eu ver. Lorde aos 8 minutos, bem tranquilo. A DMX faz com muita facilidade. Eles nem precisariam dele pra quebrar aquela T2 no bot, mas é safe de fazer, se eles quiserem. Eles aproveitam inicialmente uma coisa interessante. Vocês veem a pressão que a DMX fez, e a DMX fez isso aqui, ó. Eles limparam a parte da jungle de baixo, depois limparam a parte da jungle em cima, né? O time, no caso, aleatoriamente, tipo, o Jump e o Black, enquanto o Faramis, o Az e o Vaguin fizeram a limpeza aqui na rota de cima, e o Harrit fez a mesma limpeza na região superior, que era a jungle dele necessariamente. Isso distribui muito mais gold para a equipe, e agora eles têm um objetivo em comum que todo mundo pode, tipo, literalmente ser safe. Óbvio que faltou o lagartinho aqui que eu tô vendo, tá? E o besouro. Mas a ideia principal é que eles podem fazer isso depois. Com a limpeza disso tudo e o push das waves, que também é bem interessante, eles têm favorecimento, eles estão muito tranquilos para fazer o objetivo principal, que é o Lorde. Então é só eles puxarem mais um pouco, fazer com que o pessoal do time, né, apareça dessa forma, para limpeza de wave. A T2 vai cair ainda, porque não apareceu ninguém lá. O que mais? E agora eles podem ir pro objetivo principal, velho. O Vaguin pode ficar na seção do split, porque ele tem a ultimate, lembre disso. E qualquer coisa também, eles podem puxar, a takedown no caso, pode puxar o wave e gastar uma ult da Lui pra fazer o que eles têm que fazer lá. Só que não foi o caso. Mano, a DMX fez o Lorde sem o neutro. Neutro muito troll, velho. What the fuck, velho. Não tinha necessidade. Pra que ele foi sozinho fazer isso? Aleatório. Mas enfim, agora a pressão do Lorde aparece, vai ser na rota da Gold, né? Inferior, barra como tá espelhado, né? Vai bater nessa superior, como mostra pra gente. Engage. Nossa, eu quero ver esse engage. Tá, sente só. O As usou a bota, foi direto, quiseram focar Lui e companhia, acabou tomando um combo do Julian, perdeu-se na própria vida. Um erro que custou muito aqui, tá? Faramis inicialmente, ele tem a ideia da ultimate dele. O que o As poderia ter feito seria o seguinte. Usado a benção como ele bem quis, que nem a gente vai ver agora. Vou até usar em... Cadê aqui minha velocidade de movimento? Adoro. Meu slow motion. Vocês veem que aqui ele usou a bota, depois ele usa a primeira, e aí ele vai ter em confronto desse engage. Porém, ele é levantado e acaba sofrendo antes de usar a ultimate. Em momentos como esse, o ideal seria o As usar a primeira ultimate e a benção, se eu não me engano. Porque aí ele estaria sobre o seu escudo e daria um engage rápido na rota do meio, e se desse ruim, pelo menos ele revivia. E o time teria, sei lá, paciência de cobrar. Ou então só deixava ele ali. Porque ele acabou morrendo com uma ultimate importante e não devia acontecer isso. A resposta da takedown é rápida quanto a isso, porém estranha, porque a ideia principal seria que eles focassem uma luta o mais rápido possível e a qualquer momento. E o Tabaté, lembrando mais uma vez,
tá com pena de gastar o flash. Que podia ter dado flash na boca do Jump aqui, pelo menos, pra ter o controle de grupo necessário e seu time acompanhar. Porque depois de uma ultimate dele, vem uma ultimate da Ruby, da WeKill, e aí tem a finalização do seu time, porque também tanto controle de grupo e um alvo fácil como é o Broad do Jump, no caso, eles facilmente limpariam. Provavelmente eles ficaram meio atrás, porque tem aqui o Vaguin puxando aquela T3. Mas nem isso que acontece. Nossa, eles fizeram fightback ainda? Deixa eu voltar ao normal. Pra vocês ainda terem ideia. O Jump ainda foi louco da cabeça e tentou fazer um fightback ainda. Podia ter dado errado, mas o Black tava do lado. Enfim, moral da história. Eles acabaram batendo apenas o As. O As, de certa forma, não é o alvo principal, lembrando, né? Da composição da DMX. No caso, nesse momento de jogo. Por mais que a luta seria ótima pra isso, mas eles acabaram gastando muito recurso pra matar o As. Então agora seria o momento ideal. Tá vendo? O As tá saindo... Oh, o As já tá aí, no caso. Deixa eu ver se ele vai usar o ultimate agora. Ó, agora ele gastou o ultimate. Agora seria alguma coisa interessante que ele fez, entende? Veja agora a diferença. Ele vai dar um engage, provavelmente ele vai pegar 2 ou 3 jogadores. Pegou 3 jogadores, vai gastar o ultimate, que ele já estava sendo focado pela torre. Ele toma 2 hits da torre, já praticamente cai, quebra ele. Não é o Lorde dos 12, então ele não vai danificar a torre a ponto dela não gastar mais hits. O Atlas, de certa forma, também tá meio perdido, porque tem um engage de um Faramis. O que ele faz? Ele troca engage, gasta finalmente seu flash para parar único e exclusivamente um jogador, que é o Jump. Não contente, o time não aparece, porque já estava sofrendo engage de um Faramis. Fica próximo de um Lorde, o Lorde dá um tap, etc e tal, finalização. O neutro livre para bater, porque necessariamente o Notley já gastou todo o seu combo inicial de controle de grupo. E o Tabatek seria o próximo para gerar esse controle, também não apareceu. Fora o E-Kill também, que, coitado, sofreu. Vamos ver. Vai finalizar o jogo? Acho que vai. Opa, nice. Overzinho cobrado, ok. Não vão finalizar o jogo, vai estender um pouco mais. Foram 2 abates a 2. Ou 2 abates a 1. Acho que foram a 2 na realidade. 2 a 2, mas eles conseguiram abrir T3, muita pressão. E agora vai ter os Super Minions ali pra quebrar um pouco do gelo. Pra que não precise mais um split. Coisas que acontecem inicialmente. Bom, no ML não é tão prejudicial vocês perderem vocês tipo cobrarem uma T3. Geralmente a T3 faz a seguinte coisa. É algo benéfico e maléfico ao mesmo tempo. A T3 é a principal função do jogo que faz com que Super Minions apareçam. Esses aqui são Super Minions, tá vendo? Eles são mais branquinhos e tal, mostram que eles são mais parrudos e eles são mais fortes. Geralmente quando isso acontece, isso atrapalha muito do push de wave que existe dentro do jogo. O push de wave inicial geralmente fica da seguinte forma. Ambos os minions ficam se batendo até que os dois morram no meio do caminho aí e tal, ou então acontece alguma coisa aí que uma rota puxa mais. Ponto. Geralmente, do número de waves que acontecem, tal, um minion vem a mais, um minion vem a menos, então, enfim. Mas a ideia principal é que quando você fecha uma T3, você começa a fazer com que a pressão de sua rota fique mais poderosa. E, em desvantagem a isso, você faz com que isso aqui seja sempre constante e puxe a wave adversária. Méritos, você puxa a wave adversária e não precisa se preocupar com o split de uma rota porque já está muito forte, necessariamente. Desmérito, você perde uma wave de minion porque você já tem aí uma pressão gigante com a sua wave atual. Isso faz com que eles acelerem. Por um Aldous, especificamente, se eles tivessem cortado essas 3 rotas e o time da Takedown jogasse dentro da base para limpeza de rotas e só saísse para fazer um objetivo, o Aldous perderia muita pressão e stacks nessa medida do jogo, porque ele perderia as principais funções que são a wave. Ele teria que passar a limpar a jungle, mas a gente sabe que a jungle comparada com a wave é muito menor, por assim dizer, pelo número de quantidade que ele faria em stacks. Então é muito perigoso fazer isso, geralmente, mas eu acho que no ML nem é tão preocupante. Eles apenas vão fazer essa pressão constante mesmo, e aí é mais fácil para eles fazerem o objetivo. Lembrando que o próximo objetivo é daqui a 1 minutinho, e daqui a 1 minutinho vai bater 12 minutos e vai ser o Lorde do Tei. Ultimate do Aldous, não vai engage, ele só vai chegar rápido na wave mesmo. Vamos ver o que mais. A gente mais uma vez vê a limpeza das rotas e da jungle.
Olha lá, faz o buff vermelho, faz o buff azul, faz o urso, faz tudo que der. O neutro tá afim de trollar o jogo, né, velho? O neutro tá na má vontade esse jogo que eu tô vendo aqui, cara. Foi na hora, na realidade. 1. Medo constante. A Luí já gastou a habilidade principal. Né, o DPS dela. E automaticamente, se o Notley tivesse jogado um pouquinho pra direita e não pensado em puxar a wave, ele teria matado o neutro aqui pelo controle de grupo. Porque a espadinha dele dá muito dano. Porque pro neutro tomar um controle de grupo e simplesmente morrer aqui por, sei lá, causas naturais ou osmose, seria 2 segundos. Ele consegue regenerar a sua vida, né, tecnicamente. O As, vamos ver se ele vai tentar engage. Não, ele vai tentar fazer engage contra o contra-engage. E agora sim, o que a gente tava precisando. Essa é a luta principal. Isso aqui vai decidir o que vai acontecer no jogo. Coisas que podem acontecer agora, vamos lá. Só de um frame que a gente tem aqui na tela. 3 jogadores foram pegos na ultimate do Atlas. Se tudo correr como certo e sempre esse controle de grupo não parar, o As não vai conseguir abrir a ultimate e os 3 vão morrer. 2. O Vaguinho tem 2 opções. Ou ele simplesmente finaliza o jogo agora, porque tem uma wave avançada aqui, uma wave boa pra ele, e não tem outra wave chegando. Ok? Por mais que uma wave deve sair daqui a pouco, mas ele tem essa opção. Ou ele vai pra teamfight agora e ele tá livre pra querer bater em 3 pessoas diferentes. Ou ele vai no Notley, ou ele vai no Rude, ou ele vai no DD. Simples, e é aberto quanto a isso. E o Jump, como o carry principal, não foi focado e acertado, então ele tá livre pra bater como ele quiser, então ele vai ter a função principal dele, né? Com mesmo 4/8 ele ainda tá forte. Vamos ver o que acontece. A DMX ganhou, independente. Vamos agora na versão da câmera lenta. Vejam comigo no replay. Ele consegue pegar o Black, o As, tem um Rude gastando ultimate, eles conseguem matar o Harriet no meio do caminho. O que foi isso? Pera. Lembrando, Faramis tinha... Ah, tá. Coisas que aconteceram. Faramis já tinha morrido, só que ele tava de mortal, então ele continuou no mesmo lugar. O Wikil necessariamente gastou um ult flash que... Tô tentando entender por que a lógica disso ainda, tipo... Não tinha por que ele querer, tipo... Marcar essa distância nos adversários. Ainda mais porque ele poderia ter feito a coisa mais simples, que seria ele flechar e pegar o jump, que tá literalmente ainda livre batendo no jogo. Tá? Então não necessariamente ele tem que focar esse engage. Ainda mais que o Faram já estava morto, mas ele acabou voltando. O Black segura muito, literalmente o time adversário. O Rude foi fazer uma brincadeira. Ele tentou focar o Faramis, só que o time dele simplesmente ignorou e foi direto no Black. Faramis, por nesse caso, gastou ultimate. Ficou vivo. O Jump só finalizou. E depois foi caindo um a outro na takedown, cara. Foi isso. Tipo, caiu errado. Tem que ver quem é que dá, quem é o shoot caller da takedown. Porque foi muito estranho. Fora isso, o Notley não vai aguentar um segundo, já tinha gastado o caçar, foco em cima do cristal, acabou. Simples, uma luta justa, uma luta que na realidade teria que dar, e dava muito bom pra takedown, porque eles tinham neutralizado inicialmente. Lembra que eu tinha falado no começo do jogo? Que era só eles negarem inicialmente o Faramis? Eles fizeram isso, só que ele tinha imortal e não contaram com essa astúcia. E no final eles acabaram tomando isso. Tá, interessante ver inicialmente esse jogo. Deixa eu ver aqui pela tabelinha. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver a quantidade de ouro. Quem teve mais ouro e quem não teve. E pelo MVP da vida, né? 9k. E quem foi aqui? 10k e 100. Tá. Normal. É um Aldous. Tipo, se não tiver gold, é normal. Mas ainda assim, mais uma vez, o que aconteceu? O Rude jogou muito bem essa partida, mas ele tomou uma decisão meio errada que o time não acompanhou. Né? Se ele desse a call, talvez desse muito certo. O Ikil trollou. Não devia ter focado aquela ultimate logo no Black. Isso foi muito perturbador, na realidade.
Se por algum acaso ele tava pensando em puxar o Black e o Faramis, ok. Mas ainda assim seria algo muito, muito, tipo, tá ligado? Tipo, preciso fazer alguma coisa. Só que não era o caso. E ainda assim ele também tava fazendo uma itemização um pouco mais tanque, né? Só que o time dele, né, por mais que já tinha dano suficiente, né? Porque também, ó, lembrando, por mais que ele tivesse 4/8, o Notley, ele tinha Cajado Genial, tinha a Lanterna, o Cristal e tava provavelmente fazendo aí um... Ou ele ia fazer Anjo Guardião, ou talvez ele ia fazer a Coraça. Mas eu acho que é pra Anjo Guardião, pela ideia, né? Pela ideia inicial. E tipo, ele também tava muito forte. O Rude tava muito forte também, com esses 3 itens, ok? O Atlas... Cara, o que eu tenho a falar do Atlas, cara? Tipo, inicialmente ele jogou muito mal. Ele conseguia se redimir pela última play que ele fez. Só que é o seguinte, necessariamente nessa medida do jogo, quando você sabe que você tá mal, seu time tá mal, e precisam de uma linha de frente, porque quanto mais tempo você aguentar, tecnicamente seu time bate mais, você não faz isso aqui. Isso é bom quando você tá, tipo, um jogo que você tem muita assistência. Só que nesse jogo atual, tipo assim, as assistências e abates estavam muito mais pro outro lado do que pro seu. Não é ruim fazer esse item. Só que, inicialmente, o time dele precisava de um tanque. E seria muito bom dele ter fechado uma Radiante logo cedo do que fechado esse item. Por mim, esse item aqui podia ter ficado de talvez quarto ou quinto item. Talvez. O early game ele é bom? É. Ajuda bastante? Sim. Mas ele é tipo... Ele é muito vingativo. Ele é um item muito 880. Porque se você faz ele e você não vinga, você não faz assistência, você não faz abate, praticamente você fez um item à toa. É impossível você não pegar, tipo, uma assistência dentro do jogo, ainda mais você sendo uma frontline como essa. Óbvio. Mas falando assim, não adianta nada você fazer esse item, morrer e pegar assistência depois de morto. Porque você vai resetar uma ultimate, só que você tá morto, então você não vai utilizar ela. Então esse item meio que não vinga pra nada, tecnicamente. Mas ele ainda continua sendo forte, óbvio, em algumas medidas de jogo. Fora isso, o que mais a gente sabe? O DD coitado, ele tentou também, ele acabou fazendo itemização de corta-cura logo cedo. A gente sabe que pro matchup que ele tava enfrentando, que era o Aldous, no caso, não ia ser tão legal. Eu tenho que ver na realidade qual foi o emblema que o Aldous usou. Rapidinho. O Aldous, o Vaguinho. Não, foi de assassino. Até que combina. Pela ideia dele usar o terceiro de assassino, ele cura quando abate alguém. Então isso aqui até que ajuda bem. Porque quem tinha lá de cura, vai, o emblema curava ele. Nenhum item cura, mas ele ainda estava muito forte. O neutro tinha escudinho. Paramis ressuscita o pessoal, etc e tal. Não sei se comba ainda com a vingança. Ele tem emblema de carry, né, de atirador, então ele tem roubo de vida naturalmente, né, vampirismo, etc. O roubo de vida naturalmente. E o Black sendo Black com ultimate. Então isso tudo aqui, beleza. Só que já tinha feito Taubaté, só que o Taubaté tava morrendo muito, então ele precisava de uma segunda fonte aí pra cortar a cura do pessoal. E acabou sendo isso. Isso, atrasa a build do DD, necessariamente. Podia ter fechado o terceiro item logo rápido, que pudesse ser, sei lá, mais voltado pro mid-late game, talvez? Seria com a comp do relógio? Talvez funcionasse. Mas ainda assim, não foi o caso. Bom, pelo time da DMX, praticamente eles tiveram um jogo limpo, então pra eles é tipo muito comum e natural eles estarem fortes desse jeito. O ceifador é muito bom, a foice, na realidade, desculpa, foice da corrosão é muito bom pra ele consegue fazer trocas 2 contra 1, ele consegue chegar próximo de adversários que fogem, entre aspas, tipo a mobilidade que tem a Beatrix junto com esse item, tá? E a naturalidade das skills dela. O EQ, que praticamente fica pulando pra lá e pra cá e dando controle, né? Da lentidão, mas a lentidão ele consegue recuperar um pouco, quanto mais ele bate. A Louis, que dá muito controle de grupo, mas ela não tem escape, então se ele conseguir a velocidade de movimento necessária, ele só vai em cima dela sem preocupação nenhuma, né? Lembrando que ele tem vingança, então ele consegue tancar até chegar nos adversários. E o Atlas, e naturalmente o Atlas e o Natli ele não precisava focar, mas essa foi a ideia. O Brody aí estava muito forte, ele fez Venta na Natureza. A Beatrix estava usando muito a Nibiru, que são as metralhadoras de mão dela, para chegar próximo dele. Então foi uma medida protetiva e ótimo, porque ainda assim a gente sabe que o Julian foca muito em auto-ataque. Raramente a Ruby faz auto-ataque, mas é o ideal. Então, geralmente por esses dois aí que poderiam ser focos principais em cima dele, ele já se garantiu. Falamos pro outro lado, um item de AP e regeneração, CDR, ajuda muito ele, inicialmente. Depois ele focou um domínio. Eu vejo que ele trocou. Ele trocou a bota? Ué, ele tava com o roxinho? Ele foi pra vermelho? Ele fez uma alteração, então, no final do jogo, talvez? Talvez quando ele tenha morrido.
Não sei, tô na dúvida ainda, depois eu vou ver isso. Fechou o Imortal depois que o Imortal basicamente salvou o time dele, tá? Se não fosse esse Imortal aqui, aquela última teamfight talvez eles teriam só perdido. Se óbvio o Black não tivesse feito 5 abates lá também. Fora isso, neutro. Ótimo item inicial pra ele, conseguiu o cristal logo cedo, tava muito forte, fez a lanterna com vampirismo, o roubo de vida mágico, e ele tava fechando ainda a pluma, tá? Porque a velocidade de ataque, esse livrinho aqui, fecha a pluma. Então, mais ainda pra ele bater mais tranquilo. Como a gente disse, né, ele é mid late game, ele é carry, só que aquilo, ele tava dando muita cara e tava sendo meio bobo. E o Vaguinho, no caso, ele só fechou itens assim que favorecem demais, né? Item de stack, armadura e resistência mágica, ganha velocidade de movimento, então ótimo item. Inicialmente esse item também é bom, se tornar um trovão, dá vida e vida CDR e dá dano verdadeiro. A bota de vigor para controle de grupo, Athena inicialmente para burst, provavelmente burst da Lui, e Imortal no final, que acho que ele nem morreu, então já tinha um Faramis, ainda faz Imortal, então ele morre 5 vezes e não é negado. E é isso. Não vou ver o segundo agora, eu vejo depois, mas eu também trago análises posteriormente. Eu acho que é segundo jogo até que dá o ganha, que a galera falou da Fanny do neutro, mas a gente já percebe que o neutro desde esse primeiro jogo já tá meio troll mesmo, então relaxa. Galerinha, sabe como é que é, né? Beijinho.